Catânia, Sicília, 5 de fevereiro de 251 d.C. O sol Mediterrâneo queima sobre a cidade aos pés do Monte Etna, quando uma adolescente de 15 anos é conduzida do tribunal romano. Suas mãos estão amarradas, mas seus olhos permanecem firmes, sem lágrimas, sem súplicas. O procônsul Quinciano acabou de ordenar sua aprovação final, e a fúria dele ecoa ainda nas paredes de pedra do tribunal, porque 4 dias atrás ela estava gravemente enferma após as tribulações que ele mesmo ordenou, e agora está diante dele completamente curada, como se nada tivesse acontecido. A multidão se aglomera nas ruas estreitas de Catânia enquanto a levam para o local determinado. Alguns sussurram, outros desviam o olhar, muitos sabem quem ela é e o que ela representa. Ela veste apenas o véu vermelho que recebeu anos atrás, o flameum das virgens consagradas, e esse tecido carmesim contrasta com a palidez de sua pele jovem sob o sol impiedoso. O calor é sufocante, típico da Sicília mesmo em fevereiro, mas ela caminha como se estivesse indo para um banquete, não para seu testemunho final. Chegam ao lugar preparado. Carvões em brasa cobrem o chão, fumegando, irradiando ondas de calor que distorcem o ar. É uma prova calculada para causar sofrimento extremo, desenhada por um homem que não conseguiu quebrar a vontade de uma menina. Os guardas a colocam sobre as brasas ardentes, e o calor se torna insuportável, impossível de resistir humanamente. Mas então, algo acontece que ninguém esperava. A terra começa a tremer. Primeiro um tremor leve, depois ondas cada vez mais fortes, sacudindo toda a Catânia. Construções balançam, pedras caem das paredes, pessoas gritam nas ruas. O terremoto sacode a cidade inteira com força crescente, enquanto a jovem permanece sobre as brasas, e seu véu vermelho, milagrosamente, permanece intacto, como se o fogo não pudesse tocá-lo. A multidão entra em pânico, correm para o tribunal, invadem o local onde Quinciano ainda está, gritam que é castigo divino, que os deuses estão furiosos porque perseguem uma santa serva de Deus. A terra treme com tanta força que rachaduras aparecem nas ruas. E Quinciano, com medo de que a cidade inteira desabe, ordena que a retirem das brasas e a levem de volta à prisão. Quando a retiram, ela ainda respira. Levada ao cárcere, abre os braços e faz sua última oração com voz fraca mas clara, pedindo a Deus que acolha seu espírito, porque já é hora de deixar este mundo segundo a vontade divina. E então, em paz profunda, aos 15 anos de idade, ela parte para a eternidade enquanto o terremoto finalmente cessa e um silêncio reverente cai sobre Catânia. Ela nasceu para o céu. Esta adolescente que enfrentou o Império Romano sem tremer, que preferiu entregar sua vida do que negar sua fé, que manteve seu véu intacto no fogo, chama-se Águeda. E você sempre invocou seu nome, especialmente se é mulher, especialmente se já enfrentou alguma enfermidade. Mas você conhece a história dela? Você sabe por que uma menina de 15 anos escolheu este caminho? Prepare-se para descobrir. Mas Águeda nem sempre esteve naquele tribunal. Aproximadamente 235 d.C., em algum lugar da Sicília, nasce uma menina em uma das famílias mais nobres e ricas da região. As duas cidades principais disputam até hoje a honra de ser seu berço: Catânia, aos pés do imponente vulcão Etna, e Palermo, a capital. O que sabemos com certeza é que ela cresce em meio à riqueza extraordinária, em uma casa onde servos atendem cada necessidade, onde as roupas são de tecidos finos, onde à mesa nunca falta comida, onde o futuro parece garantido e brilhante. Desde criança, ela é diferente. Sua beleza chama a atenção por onde passa, aquele tipo de beleza que faz as pessoas pararem e olharem 2 vezes. Cabelos escuros típicos das sicilianas, pele clara, olhos que parecem enxergar algo além do mundo visível. Mas não é apenas a beleza física que a distingue. Há algo mais, uma seriedade incomum para sua idade, uma inclinação espiritual que seus pais notam cedo. A família é cristã, fato notável e arriscado no Império Romano do século III, mas comum entre algumas famílias nobres que abraçaram a fé nova trazida pelos apóstolos. Ela é educada nos ensinamentos de Cristo
desde que consegue entender palavras. Aprende sobre o Deus que se fez homem, sobre o amor que venceu a morte, sobre a vida eterna que aguarda os fiéis. E essas verdades não entram apenas em sua mente, penetram fundo em seu coração como sementes que encontram terra fértil. A Sicília do século III é terra de contrastes intensos. O vulcão Etna domina a paisagem, fumegando constantemente, lembrando a todos que a mudança pode vir a qualquer momento. O Império Romano controla tudo com autoridade absoluta. Templos pagãos se erguem em cada cidade. E ser cristão significa viver sempre sob risco de perseguição que pode explodir sem aviso. Mas dentro das casas cristãs, especialmente as nobres que têm alguma proteção devido à posição social, a fé floresce em relativo segredo. Quando ela entra na adolescência, os pretendentes começam a aparecer. É natural, esperado, inevitável. Uma jovem de família nobre, rica, extraordinariamente bela, está no auge do mercado matrimonial. Pais de jovens ricos enviam propostas, homens influentes manifestam interesse. O caminho normal seria escolher o melhor partido e garantir um casamento vantajoso que una duas fortunas e duas linhagens. Mas enquanto outras meninas de sua idade sonham com vestidos de casamento e futuros maridos, ela sonha com algo completamente diferente. Durante as orações na igreja, durante as celebrações eucarísticas realizadas em segredo, durante as leituras das Escrituras, algo vai crescendo dentro dela como fogo lento que eventualmente consome tudo. Não é desprezo pelo casamento, que ela sabe ser sagrado e bom. É algo maior, mais radical, mais impossível de explicar para quem nunca sentiu. É o chamado para pertencer completamente, exclusivamente, totalmente a Cristo. A família observa com uma mistura de admiração e preocupação. Admiração porque percebem a sinceridade de sua fé. Preocupação porque sabem que o caminho da consagração total pode trazer desafios imensos, especialmente em tempos incertos. Mas aos 15 anos, Águeda tomou uma decisão que mudaria tudo. Aproximadamente no ano 250 d.C., numa manhã que parece comum, mas que marcará toda a eternidade, Águeda acorda sabendo que este é o dia. 15 anos de idade, coração decidido, mãos ligeiramente trêmulas enquanto se veste com a túnica simples que escolheu para a ocasião. Hoje não é dia de roupas nobres, de joias herdadas, de demonstrar posição social. Hoje é dia de entregar tudo. A igreja cristã em Catânia não é um templo grandioso. É um lugar discreto, escondido, onde os fiéis se reúnem longe dos olhos das autoridades romanas. Quando ela chega acompanhada pela família, alguns fiéis já estão reunidos. A luz da manhã entra pelas frestas, iluminando o espaço simples com aquela qualidade dourada característica do Mediterrâneo. O cheiro de incenso preenche o ar, misturado ao perfume de azeite das lâmpadas que ardem diante do altar. O bispo local está preparado para o ritual que a igreja primitiva chama de velatio, a imposição do véu. É um rito antigo, vindo dos primeiros séculos, pelo qual jovens mulheres consagram sua virgindade a Cristo de forma perpétua e pública, tornando-se esposas místicas do Senhor. Não é decisão que se toma levemente. É voto para toda a vida, compromisso sem volta. Escolha radical que fecha todas as outras portas para abrir apenas uma. Águeda se ajoelha diante do altar. Suas mãos estão cruzadas sobre o peito, dedos entrelaçados, respiração controlada apesar do coração disparado. Ao redor, os fiéis observam em silêncio reverente. Este é momento sagrado, santo, separado do tempo comum. O bispo começa as orações tradicionais, sua voz ecoando suave mas firme nas paredes de pedra. Ele pede a Deus que confirme o voto desta jovem, que a proteja, que a mantenha fiel. E então vem o momento central. O bispo segura o flameum, o véu vermelho que distingue as virgens consagradas. Vermelho como fogo, vermelho como amor, vermelho como o testemunho supremo que muitas vezes sela este voto. Lentamente, com mãos que tremem ligeiramente pela reverência do ato, ele coloca o véu sobre a cabeça de Águeda. O tecido carmesim desce cobrindo seus cabelos escuros.
emoldurando seu rosto jovem, marcando-a para sempre como separada, consagrada, dedicada. Naquele instante, algo fundamental muda. Ela não é mais apenas Águeda, filha de família nobre. Ela é agora Águeda, esposa de Cristo, virgem consagrada, mulher que pertence completamente a Deus. O véu que agora cobre sua cabeça é marca visível desta realidade invisível. Quando ela se levanta, há paz profunda em seus olhos, mas também algo mais, uma firmeza nova, uma determinação que não estava ali antes, como se a graça do sacramento tivesse fortalecido sua alma de maneira palpável. Nos dias seguintes, ela começa a servir como diaconisa, uma servidora da comunidade cristã primitiva. Cuida dos pobres, visita os enfermos, ajuda nas celebrações. Vive a radicalidade de sua escolha no cotidiano prático. A família aceita, talvez com alguma relutância inicial, mas aceita. Afinal, é honra ter uma filha consagrada a Deus. Os pretendentes desaparecem rapidamente quando entendem que ela não está disponível. Sua vida ganha novo propósito, novo significado, nova alegria profunda que vem de pertencer totalmente àquele que amou primeiro. Mas então, naquele mesmo ano, o imperador Décio assinou um edito que mudaria tudo. Ano 250 depois de Cristo. O imperador Décio, recém-ascendido ao trono romano, decide restaurar a antiga glória de Roma através da religião tradicional. Seu édito é claro e severo. Todos os cidadãos do império devem sacrificar aos deuses romanos, queimar incenso diante das estátuas imperiais, obter certificados provando sua lealdade religiosa. Quem se recusar será considerado traidor do Estado. A perseguição mais sistemática e organizada que a Igreja já enfrentou está começando. A ordem chega a Sicília através do procônsul Quinciano, homem conhecido por sua determinação implacável em aplicar os decretos imperiais. Ele desembarca em Catânia com soldados e autoridade total, decidido a fazer cumprir o edito em sua jurisdição. E numa manhã fatídica, durante uma inspeção pela cidade, ele vê Águeda pela primeira vez. Ela está saindo da igreja com outras mulheres, o véu vermelho identificando-a imediatamente como virgem consagrada. 15 anos, beleza extraordinária mesmo sob a túnica simples de diaconisa, aquele porte que denuncia a educação nobre apesar da simplicidade voluntária. Quinciano para, observa, e algo desperta dentro dele aquela mistura perigosa de desejo e poder. Ele a quer. E o que Quinciano quer, Quinciano costuma conseguir. Alguns dias depois, ele a manda chamar oficialmente. É convocação impossível de recusar sem consequências. Águeda vai acompanhada por outras mulheres cristãs, mas quando entra na sala onde Quinciano espera, está sozinha diante dele. Ele não perde tempo com formalidades. Propõe casamento. Oferece riqueza além do que ela já tem, poder político, posição como esposa do procônsul, tudo o que uma mulher poderia desejar no Império Romano. Sua voz é suave, persuasiva, mas há ameaça não dita nas entrelinhas. A resposta de Águeda é direta, sem hesitação, sem diplomacia que suavize a rejeição. Já tenho um esposo, ela diz com voz firme enquanto segura o véu vermelho. Consagrei minha virgindade a Cristo. Ele é meu Senhor e meu amor. Não posso pertencer a outro. O rosto de Quinciano escurece. A rejeição arde dentro dele, misturada com algo mais perigoso ainda. Percepção de que ela o rejeita não por outro homem, mas por sua fé cristã. Ele decide, então, usar o edito imperial como instrumento pessoal. Se não pode tê-la como esposa, vai tentar quebrar sua vontade de outras maneiras. Ele a entrega para uma mulher chamada Afrodísia, conhecida na cidade por viver em completa oposição aos valores cristãos. A ordem é clara. Durante 30 dias, Afrodísia e suas filhas devem persuadir Águeda a abandonar sua consagração. Convencê-la de que a vida que ela escolheu é desperdício. Seduzi-la com promessas de prazer e liberdade mundana. 30 dias, Águeda permanece naquela casa. 30 dias cercada por tentações cuidadosamente planejadas, por argumentos contra sua fé,
por pressões constantes para que ceda. A casa está sempre cheia de perfumes fortes, roupas luxuosas espalhadas por todo lado, conversas que ridicularizam a virgindade e exaltam os prazeres físicos. Afrodísia é experiente, sabe exatamente como atacar as defesas de uma jovem de 15 anos. Mas Águeda permanece firme como rocha. Durante aqueles 30 dias, ela ora constantemente repetindo as palavras do Salmo 16. Senhor Deus, defende-me como as pupilas de teus olhos. À sombra de tuas asas, esconde-me dos malvados que me atacam. Sua fé não vacila um segundo sequer. Quando Afrodísia finalmente admite derrota, declarando que é impossível mover aquela menina de suas convicções, algo extraordinário acontece. Mas se Quinciano pensou que 30 dias quebrariam Águeda, ele não conhecia a força de uma virgem consagrada. Águeda é devolvida ao tribunal de Quinciano depois dos 30 dias com Afrodísia. Se ele esperava encontrá-la quebrada, derrotada, disposta a ceder, o choque deve ter sido imenso. Ela entra no tribunal com a mesma serenidade, o mesmo véu vermelho perfeitamente ajustado, os mesmos olhos firmes que o encararam na primeira vez. A derrota de Afrodísia é humilhação pessoal para Quinciano, e agora ele vai usar todo o poder do Estado romano contra uma adolescente de 15 anos. O interrogatório que se segue ficou registrado nas atas do martírio de Santa Águeda, documento antigo que preservou as palavras trocadas naquele tribunal. Quinciano tenta primeiro estabelecer sua autoridade através de perguntas sobre posição social. De que condição és tu? Ele pergunta com voz que ecoa nas paredes de pedra. A resposta de Águeda é direta e orgulhosa. Nasci livre e de família nobre. Quinciano então tenta confundi-la, apontando para suas roupas simples de diaconisa. Se dizes que és livre e nobre, por que vives e te vestes como uma escrava? É armadilha retórica, tentativa de fazê-la negar sua fé ou admitir contradição. Mas Águeda não hesita nem por um segundo. Porque sou serva de Cristo. O procônsul insiste, voz crescendo em frustração. Mas se verdadeiramente és livre e nobre, por que queres fazer-te escrava? E então vem a resposta que atravessaria séculos, que seria citada por teólogos e santos, que resumiria toda a filosofia cristã da verdadeira liberdade. A máxima liberdade e nobreza consiste em demonstrar que se é servo de Cristo. Quinciano perde a paciência. Ordenações são dadas, e Águeda é levada para receber sua primeira provação severa. Os detalhes exatos são documentados nos registros antigos. Mas aqui basta dizer que ela suportou tribulações profundas que deixaram marcas graves em seu corpo jovem. Levada de volta ao cárcere sem qualquer cuidado médico, colocada numa cela fria de pedra, ela deveria ter sucumbido rapidamente à gravidade das marcas que carregava. Mas então acontece algo que nem Quinciano, nem seus guardas poderiam prever. Durante a noite, enquanto Águeda ora sozinha no escuro da prisão, luz sobrenatural preenche a cela. São Pedro aparece, acompanhado por um jovem vestido de luz, e com suas próprias mãos restaura completamente a saúde que ela havia perdido. A recuperação é instantânea, milagrosa, impossível de explicar por meios naturais. Quando amanhece, Águeda começa a cantar hinos de louvor e gratidão. Sua voz ecoa pelos corredores da prisão, cheia de alegria, cheia de força renovada. Os guardas assustados abrem a cela e encontram-na completamente restaurada, como se nada tivesse acontecido. Apavorados pelo que consideram intervenção divina, alguns fogem, outros correm para avisar Quinciano. Suas companheiras de prisão, outras cristãs detidas, imploram que ela fuja enquanto há tempo. As portas estão abertas, os guardas aterrorizados, é chance de escapar. Mas Águeda recusa com palavras que revelariam sua compreensão profunda do que significa testemunhar Cristo. Deus me livre de abandonar a arena antes de ter segura em minha mão a palma da vitória. 4 dias se passam, e então ela é convocada novamente ao tribunal. Quinciano está esperando. Mas o que Quinciano viu 4 dias depois o deixou ainda mais enfurecido. O segredo de Águeda, aquilo que a tornou capaz de enfrentar o Império Romano aos 15 anos sem tremer, não era força sobre-humana. Era algo muito mais profundo,
muito mais radical, algo que o mundo de Quinciano jamais poderia compreender. O segredo era a liberdade total. Você precisa entender algo fundamental sobre virgindade consagrada que nossa cultura moderna perdeu completamente. Não é repressão, não é medo do amor, não é negação da feminilidade. É exatamente o oposto. Que a escolha de não ter ninguém neste mundo para poder ter tudo. É decisão de não dividir o coração para poder amar com intensidade que casamento nenhum, por mais santo que seja, poderia conter. Águeda, aos 15 anos, compreendeu verdade que muitos não entendem em vida inteira. Ela percebeu que todo amor humano, por mais belo que seja, ainda é limitado, ainda é parcial, ainda precisa ser dividido entre 1000 necessidades e obrigações. Mas o amor a Cristo pode ser total, absoluto, sem reservas, sem competição. Quando você consagra sua virgindade a Ele, está dizendo: meu coração não pertence a ninguém neste mundo, é seu, completamente, para sempre. E essa liberdade radical era o que dava a Águeda aquela força impossível. Quinciano podia oferecer riqueza, mas ela já tinha tudo em Cristo. Podia oferecer poder político, mas ela já era esposa do Rei dos Reis. Podia oferecer posição social, mas ela já tinha título mais alto que qualquer imperador poderia dar. Podia ameaçá-la com provações extremas, mas isso seria apenas entregá-la mais rápido nos braços do esposo que ela amava. Não havia alavanca no mundo que pudesse mover aquela menina porque seu coração estava ancorado em algo que o mundo não podia tocar. Este é o segredo que poucos entendem sobre os mártires. Não é que eles não sentissem medo ou dor. É que tinham algo tão infinitamente maior que medo e dor perdiam o poder de controlar. A virgindade consagrada de Águeda não era fraqueza que a tornava vulnerável, era fortaleza que a tornava invencível. Agora, você não precisa ser virgem consagrada para aprender deste segredo. O princípio se aplica a todos os estados de vida. Cristo disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, com todo o coração, toda a alma, toda a mente, toda a força. Águeda simplesmente levou isso ao extremo mais radical possível. Mas todos somos chamados a não deixar nada competir com Deus pelo trono de nosso coração. Nada. Nem riqueza, nem posição, nem aprovação social, nem conforto, nem segurança, nem mesmo família, quando ela nos pede para escolher entre ela e Cristo. Águeda transformou a vida de milhares ao longo dos séculos, pessoas que pareciam perdidas, situações que pareciam impossíveis. Quantas mães ao longo da história pediram a Santa Águeda por filhos que se afastaram da fé? Quantos pais choraram em silêncio por filhas em situações perigosas, como Águeda esteve? Você conhece alguém que parece tão distante de Deus quanto aqueles que queriam destruir Águeda? O segredo dela continua vivo, coração livre de tudo para pertencer a tudo. E esse princípio pode transformar qualquer vida, em qualquer época, em qualquer circunstância. E esse exemplo de uma menina de 15 anos atravessou 20 séculos, 5 de fevereiro de 251 depois de Cristo. Quando Águeda partiu para a eternidade naquela tarde em Catânia, aos 15 anos de idade, ninguém poderia prever que seu nome seria invocado por milhões de pessoas 20 séculos depois. Ninguém imaginava que aquela adolescente estava iniciando um legado que mudaria a história da Igreja. O impacto foi imediato. O terremoto que sacudiu Catânia durante seu testemunho final converteu testemunhas no mesmo instante. Pessoas que assistiam de longe, que talvez zombavam dos cristãos, que consideravam a fé uma superstição tola, viram a terra tremer e entenderam que algo sobrenatural estava acontecendo. O véu vermelho permanecendo intacto sobre as brasas tornou-se sinal impossível de ignorar. A comunidade cristã recolheu seu corpo com reverência profunda. Prepararam-no com pomadas aromáticas para o sepultamento, e dizem os registros antigos que um jovem misterioso vestido de branco apareceu durante a procissão, colocou uma tábua de mármore junto ao corpo com inscrição em latim que significa mente santa e espontânea, honra a Deus e libertou a pátria. E então desapareceu sem que ninguém soubesse quem era.
Exatamente um ano depois, no aniversário de sua passagem, 5 de fevereiro de 252, aconteceu o primeiro grande milagre. O vulcão Etna entrou em erupção intensa, lava descendo como rio de fogo em direção a Catânia. A cidade inteira estava prestes a ser destruída quando alguém se lembrou do véu que cobria o túmulo de Águeda. Pegaram aquele tecido carmesim, carregaram-no em procissão até onde a lava avançava e expuseram-no diante do fogo. Milagrosamente, a lava parou de fluir exatamente naquele dia, 5 de fevereiro. Este milagre se repetiria ao longo dos séculos, 9 vezes registradas na história. 9 vezes o Etna ameaçou destruir Catânia. 9 vezes o véu de Santa Águeda foi usado em procissão. 9 vezes a lava parou milagrosamente. Por isso, ela se tornou padroeira não apenas de Catânia, mas de proteção contra erupções vulcânicas, terremotos e incêndios. Mas o culto se expandiu muito além da Sicília. Já no século III, inscrições funerárias em outras regiões mencionam seu nome. No século IV, o bispo Metódio de Olimpo a apresenta como modelo de vida cristã. No século V, aproximadamente no ano 500, o Papa Símaco constrói basílica dedicada a ela em Roma. No século VI, seu nome é incluído no martirológio geronimiano, e o Papa Gregório Magno toma decisão extraordinária. Coloca seu nome no cânon romano, a oração mais sagrada da missa. Este é privilégio raríssimo. Junto com a Virgem Maria, apenas 7 mulheres são nomeadas especificamente no cânon romano: Felicidade, Perpétua, Águeda, Lúcia, Inês, Cecília e Anastácia. Pense nisso. Ao longo de 2000 anos de história da Igreja, com incontáveis santas mulheres, apenas 7, além de Maria, receberam esta honra suprema de serem nomeadas na oração central da missa, celebrada em todo o mundo. E Águeda, a adolescente de 15 anos de Catânia, está entre elas. 12 igrejas foram dedicadas a ela somente em Roma na antiguidade. Hoje, 20 séculos depois, sua festa é celebrada com procissão monumental em Catânia. 5.000 pessoas carregam as relíquias pelos 3 dias de celebração, de 3 a 5 de fevereiro, e centenas de milhares de fiéis acompanham pelas ruas. É uma das maiores festas religiosas de toda a Itália. Mas há um padroado específico que tornou Santa Águeda especialmente querida por milhões de mulheres ao redor do mundo. Ela é padroeira principal das pacientes de câncer de mama e de todas as enfermidades mamárias. Milhões de mulheres em tratamento médico, em recuperação, esperando resultados de exames, invocam o nome de Santa Águeda pedindo sua intercessão. Mas como você pode seguir esse exemplo de uma adolescente que mudou o mundo? Santa Águeda não é santa distante, inacessível, impossível de imitar. Ela é modelo concreto de coragem que você pode invocar hoje, agora, neste momento específico da sua vida. Deixe-me mostrar como. Primeiro, quando invocar Santa Águeda especificamente. Se você ou alguém que ama recebeu o diagnóstico de câncer de mama, este é o momento. Se está esperando o resultado de mamografia ou biópsia, este é o momento. Se está passando por tratamento médico para qualquer enfermidade mamária, este é o momento. Se tem dificuldades com lactação após o parto, este é o momento. Santa Águeda tem poder especial de intercessão nestas situações, porque ela mesma passou por provação relacionada. E por isso, compreende profundamente. Mas não apenas para questões de saúde. Invoque Santa Águeda quando enfrentar situações que exigem coragem impossível. Quando pressionarem você a ceder em sua fé. Quando todos ao redor disserem que seus valores cristãos são antiquados e tolos. Quando parecer mais fácil simplesmente concordar com o mundo. Quando seus filhos ou filhas estiverem em situações perigosas, espirituais ou físicas, e você sentir aquele desespero de pai ou mãe que não sabe como proteger. Quando vulcões internos ameaçarem explodir, aquela raiva ou tentação ou desespero que parece incontrolável. Agora, como imitar sua virtude principal? Águeda tinha liberdade interior total, porque seu coração pertencia completamente a Cristo.
Você pode começar hoje identificando o que está dividindo seu coração. O que compete com Deus pelo trono da sua alma? É aprovação social? É conforto material? É segurança financeira? É medo do que outros vão pensar? Identifique e comece processo de desapego progressivo. Ao longo de 20 séculos, Santa Águeda tem curado milagrosamente mulheres que os médicos consideravam casos sem esperança, diagnósticos que pareciam sentenças definitivas, tratamentos que pareciam inúteis diante da gravidade da enfermidade. Quantas mulheres hoje enfrentam diagnósticos difíceis em consultórios médicos? Quantas mães acordam de madrugada preocupadas com exames, biópsias, resultados que podem mudar tudo? Passos práticos começam com oração diária simples. Você não precisa de fórmulas complicadas. Pode ser algo direto. Santa Águeda, jovem mártir que ofereceste tua vida a Cristo, intercede por mim nesta provação. Tu que foste curada por São Pedro, pede a Jesus que me cure. Se está pedindo por outra pessoa, Santa Águeda, intercede por quem amo que enfrenta esta enfermidade. Leva este pedido ao teu esposo, Cristo. Considere fazer novena de 9 dias, orando especificamente pela intercessão dela. Ter uma imagem ou medalha de Santa Águeda, como lembrança visual, de que ela está intercedendo por você. Se possível, participar da celebração litúrgica no dia 5 de fevereiro, unindo-se aos milhões que naquele dia especialmente invocam seu nome. E entenda algo fundamental. Você não precisa ser virgem consagrada, não precisa ser religiosa, não precisa ter vida perfeita para invocar Santa Águeda. Mães casadas, avós, mulheres em todas as situações de vida podem pedir sua intercessão. O que ela oferece não é julgamento, mas compaixão. Ela que enfrentou o tribunal de Quinciano entende perfeitamente quando você enfrenta seu próprio tribunal, seja consultório médico com resultado difícil, seja situação familiar impossível, seja a escolha que exige coragem sobre-humana. Santa Águeda está diante de Cristo agora, neste momento, e pode levar seu pedido específico a Ele. Não hesite em pedir. Não ache que seu problema é pequeno demais ou grande demais. Ela que deteve lava do Etna 9 vezes, pode interceder pelo impossível na sua vida. E agora, com tudo que você descobriu sobre essa adolescente extraordinária? Você começou ouvindo sobre uma adolescente sobre brasas ardentes em Catânia, sobre terremotos sacudindo a cidade, sobre véu vermelho permanecendo intacto no fogo. Agora você conhece a história completa. E ela é muito mais impressionante do que você imaginava. Não era apenas uma mártir distante de 20 séculos atrás. Era uma pessoa real, com nome, com família, com escolhas. Era Águeda, nascida em família nobre aos pés do Etna, educada na fé cristã, belíssima aos olhos do mundo, com futuro promissor garantido. Ela tinha tudo o que nossa cultura diz que importa: beleza, riqueza, posição social, pretendentes disputando sua mão. Poderia ter escolhido o caminho fácil, o casamento vantajoso, a vida confortável que sua posição garantia. Mas aos 15 anos, ela fez escolha radical que mudaria tudo. Recebeu o véu vermelho da consagração e se tornou esposa de Cristo. Não por obrigação, não porque não tivesse opções, mas porque compreendeu algo profundo sobre liberdade verdadeira. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é pertencer totalmente àquele que te ama perfeitamente. Lembra daquele tribunal em Catânia, 5 de fevereiro de 251, Águeda com 15 anos diante de Quinciano, terremoto sacudindo a terra enquanto ela entregava seu testemunho final? Agora você sabe por que ela tinha aquela paz impossível no rosto. Porque seu coração estava livre, livre de medo, livre de apego a este mundo, livre para amar Cristo acima de tudo. E nada que Quinciano fizesse podia tocar aquela liberdade interior. Antes de conhecer sua história, ela era apenas um nome que você talvez invocasse. Agora, ela é pessoa real que você conhece. Antes, você não sabia que tinha apenas 15 anos. Agora, você está impressionado com a coragem de uma adolescente. Antes você não sabia do véu vermelho da consagração. Agora você entende o significado de liberdade radical. Antes,
Você não sabia que ela está entre as 7 mulheres nomeadas no cânon da missa. Agora, você percebe o privilégio único que isso representa. Santa Águeda não é santa morta e distante. Ela está viva na presença de Deus, diante do esposo que ela escolheu aos 15 anos e pelo qual entregou tudo. Neste exato momento, ela pode levar seu pedido a Cristo, especialmente se você ou alguém que ama enfrenta câncer de mama ou qualquer enfermidade, especialmente se precisa de coragem para a situação impossível, especialmente se seus filhos estão em perigo e você não sabe como protegê-los. Ela que deteve a lava do Etna 9 vezes ao longo dos séculos pode interceder pelo impossível na sua vida hoje. Ela que enfrentou 15 anos sem tremer pode pedir coragem para você enfrentar seu próprio tribunal, seja ele qual for. Ela que foi curada milagrosamente por São Pedro pode pedir cura para suas enfermidades. E aqui está a verdade mais importante: você também pode ser santo. Águeda tinha 15 anos quando fez sua escolha radical. Você tem quantos? Santidade não é para super-humanos perfeitos. É para pessoas comuns que escolhem Cristo acima de tudo, começando hoje, nas pequenas decisões, no consultório médico, no trabalho, na família, onde quer que seu tribunal esteja. Santa Águeda de Catânia, adolescente de 15 anos, que preferiu entregar tudo a negar sua fé, que escolheu liberdade em vez de escravidão ao mundo, que escolheu Cristo em vez de império, que mudou a história e que agora, neste momento, intercede por você diante do esposo dela. Pode levar seu pedido a ele. Santa Águeda, rogai por nós. Esta história é baseada na tradição hagiográfica da Igreja, preservada ao longo de 20 séculos. Enquanto a existência e o martírio de Santa Águeda são historicamente confirmados, muitos detalhes narrativos vêm da legenda áurea e outras fontes devocionais antigas.